Bom Dia Produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira para falar agora sobre uma maior demanda de soja pela China. Um estudo feito pelo banco holandês Rabobank disse que aproximadamente 35 milhões de toneladas é o volume da demanda da China para os próximos 10 anos. Isso deve contribuir para as exportações brasileiras de soja. Sobre esse assunto eu converso agora no Bom Dia Entrevista. E eu recebo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio da rede SBA. João, vamos falar sobre esses números, sobre essa expectativa que o Brasil pode absorver até 80% dessa demanda da China com relação à soja para os próximos 10 anos. Foi feito um estudo pelo banco holandês Rabobank que apontou aí um aumento de demanda significativo. João, explica para a gente primeiramente, o Brasil vai se beneficiar do mesmo com essa exportação de soja para a China? Bom dia, Antônio. O Brasil é o maior produtor, mas vai ser o maior produtor de soja, vai superar os Estados Unidos em questão de 2, 3 anos mais. O Brasil é o maior exportador em grão. A China é o nosso principal cliente. 77% da soja que nós produzimos vai para a China. Há um detalhe histórico que era importante a gente comentar aqui rapidamente. Quando se voltar na década de 70, quando os Estados Unidos estavam preocupados em criar uma contrapartida, uma rivalidade, na sua rivalidade com a Rússia, com a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, ele se aproximou da China. A China, na época, era um país de mais de 1 bilhão de pessoas, na sua maior 90% miseráveis, ganhando menos que $2 por dia, uma população com um bom nível de educação. Na época do Nixon, depois do Carter, quando o Henry Kissinger, que era o chefe secretário de Estado, se aproximou dos chineses para formar um bloco contra a Rússia. Quando houve essa aproximação dos Estados Unidos e China, quem que acompanhou o Kissinger, quem estava junto com o Nixon? Os produtores de soja americanos, da American Soybean Association. Eles foram juntos, foram participar lá na China. Para quê? Porque eles viram um grande mercado para o grão na época. A China, apesar da soja ser oriunda da China, é uma planta original da China, eles não usavam a soja como alimento, como fonte proteica. Aí a American Soybean Association, os produtores de soja americanos, ensinaram eles a usar o farelo de soja. A partir daí a China explodiu o consumo de soja e hoje, se o Brasil produz quase 110 milhões de toneladas de soja, graças aos chineses. Por quê? Porque abriu mercado para a nossa soja. O Brasil cresceu e conseguiu produzir. Esse relatório do Rabobank, o Rabobank tem pessoas tem técnicos do mundo inteiro, e tem, lógico, na China, que estão acompanhando o dia a dia dos chineses. O que está acontecendo? A China está num processo que não parou de migração do homem do campo para a cidade. No campo, ele ganha $2 por dia. Ele não vive, ele sobrevive, ele se mantém. A hora que ele vai para a cidade, ele deu um pulo em termos de renda. E ele também não tem outra alternativa. Ele não vai comer cobra, nem cachorro, nem lagarto lá na cidade. Ele vai comer o quê? Vai comer carne suína, vai comer frango, vai comer derivados de soja. Então, a soja passa a ser fundamental para eles para manter uma oferta de proteína a custo baixo. Seja na carne suína, seja no frango, no peixe, que eles comem muito peixe. Então, cada vez mais, eles projetam, nos próximos 10 anos, 150 milhões de chineses sairão do campo e irão para a cidade. Nas cidades, eles passarão a consumir e vai haver uma demanda adicional de 35 milhões de toneladas. Quem que pode suprir isso? A Argentina? Não, já está ocupando as principais áreas dele. O americano já ocupou o meio oeste americano, ele está indo para as áreas marginais, para Dakota, para regiões, áreas não tão boas como o meio oeste americano. Também tem um fator limitante. Sobra para quem? Para o Brasil. O Brasil tem condição de botar 10 milhões de hectares de soja, a mais de soja nos próximos 10 anos. Nós temos áreas antropizadas, áreas que o homem já mexeu, há 155 milhões de hectares de pastagem, que são de baixa produtividade. Uma área de pastagem degradada, ela não tem sustentabilidade. A hora que eu transformo ela numa área de produção de grãos, eu dou sustentabilidade. Eu transformo uma área que produz 2 arrobas de gado por hectare, de carne bovina, eu posso produzir 50, 55 sacas de soja e 10 a 12 arroba de carne, então, se eu botar uma braquiária no processo. Também vai ter impacto na pecuária também, né, João? Positiva, ou seja, eu vou, ao invés de produzir um animal ruim, magro, que vai demorar para produzir, eu vou produzir animais jovens, com uma carne de excelente qualidade, na mesma área.
Ou seja, eu vou dar renda ao senhor e à senhora que estão nos assistindo. Ou seja, vai existir momentos em que a pecuária, ela vai se juntar, o pecuarista vai se juntar com o agricultor, ele vai desenvolver, vai fazer parcerias, ou ele vai reformar a sua área, vai botar braquiária, o agricultor vai plantar soja, colhe a soja, põe a braquiária, usa até setembro, transforma novamente em lavoura e assim vai o processo. Para nós é fundamental esse processo. Esses 30 milhões de demanda adicional da China, pelo menos 28 milhões de toneladas podem partir dos portos brasileiros. Isso vai trazer uma renda de mais de 10 bilhões para o país. Você acha que o Brasil tem estrutura para tudo isso, João? O Brasil é milagroso. Com um governo ruim que nós temos, quadrilhas que tomaram conta do poder, o Brasil cresce. E o setor do agronegócio é importantíssimo. Nós vamos fechar o ano com um superávit comercial de 60 bilhões de dólares. Isso não é qualquer país que faz isso. Isso é uma Alemanha, é uma China e o Brasil. Infelizmente, nós pagamos, o produtor paga por não ter estrada, paga por não ter infraestrutura, mas infelizmente é esse. O que nós temos que fazer é passar a borracha no passado e tentar, daqui para frente, eleger gente que presta para assumir o comando do Brasil. Porque trabalhar, o senhor e a senhora sabem fazer. Vamos falar agora sobre produção. Só mais um detalhezinho, quando falando em soja, hoje é um dia que tem que se lembrar muito. Hoje é 20 de setembro, hoje é dia da gauchada. A gauchada foi que trouxe a soja lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, levou até Roraima. Hoje o Brasil produz soja no hemisfério norte e no hemisfério sul. Ou seja, o senhor e a senhora que são gaúchos, são descendentes de gaúchos, que respondem por uma boa parte da soja do Brasil. Parabéns pelo seu dia. Hoje é 20 de setembro, o dia da gauchada e o dia da Revolução Farroupilha. Nós temos dados com relação à produção e com relação às exportações de soja. Nós temos dois gráficos. Vamos ver os números que foram apresentados. Nós podemos acompanhar aqui que a produção brasileira de soja e exportações pelo país para a China. Aqui nós vemos um crescente aumento desde 2006. Como é que gente? Quase dobramos. Se você pegar de 58 para 110, 114, praticamente quase que dobra a produção de soja no Brasil. E também, só que a exportação ela não dobra, ela triplica, quase quadriplica, três vezes e meia praticamente, a exportação de soja. Lembrando que em 1990, 27 anos atrás, a China importou 3 milhões de toneladas. E esse ano importa 95 milhões. Para a gente encerrar, o maior desafio é a logística, João? Logística, o Brasil tem, o nosso produtor rural apanha com os custos de produção, nós temos que ter mais pesquisa, baixar os custos de defensivos, ser uma agricultura um pouco mais saudável do ponto de vista de usar menos produtos químicos e usar mais produtos naturais. Você tem uma série de coisas que nós vamos superar. Nós temos uma pesquisa, nós temos gente boa, nós temos condições de fazer isso. E nós que trabalhamos nessa área de comunicação, né, Antônio, temos que levar cada vez mais esses casos de sucesso para que o senhor e a senhora estão nos assistindo. Pode ser que você seja um dos 230 mil produtores de soja brasileiros que usem isso no seu dia a dia, porque a soja é um grão milagroso, é um grão que tem 18% de óleo, tem um farelo que tem 44%, 46% de proteína. Não existe uma planta que consiga produzir tanta energia, tanta proteína num grãozinho. Para o Brasil exportar mais 28 milhões de toneladas de soja, vai ter que melhorar a logística, né, João? Com certeza absoluta. Temos que resolver a 163, melhorar os portos, o governo sair fora do processo. Quanto menos participação do governo, melhor. O governo no Brasil não é a solução, o governo do Brasil é o problema. Obrigado. Bom trabalho.